Então, bem, irmãos, obrigado, né? Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo, agradecemos pelos hinos. Então, vamos continuar nosso estudo de ontem, do livro do profeta Zacarias, a página é 1012. Nós fomos até o versículo 5, e agora vamos no versículo 6, ou melhor. Nós vamos continuar no versículo 7. Então, todos acharam, né? Então, aqui diz assim, versículo 7. Aos 24 dias do mês, 10º, abre um parêntese, que é o mês de Sabate, fecha o parêntese. No segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terá compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivesse irado esses 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Amém, até aqui por enquanto, né? Então nós vemos aqui, que nós lemos ontem também, né, até o 6, agora o 7. Então a visão de um homem sobre cavalos vermelhados entre as murtas. Murtas quer dizer entre as árvores, ainda fala na baixada, né, entre as árvores. E também na outra versão fala cavalo baio, cavalos alazões. A versão católica fala cavalo baios, fala alazões e marrons. Então, e ao 24 dia do 11º mês, que é o mês de Sabate. Sabate significa, quer dizer sábado das bruxas, reunião das bruxarias, por isso que fala. Segundo o ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então nós vemos aqui que a visão de Zacarias, que ele teve no período de uma noite. Zacarias teve essa visão, e uma linguagem figurada dos cavalos e dos carros. A primeira aqui, ela enfatiza bem a lealdade de Deus para com o seu povo. Então Deus, ele é leal. Deus não tem como acusar Deus de nada. Deus, ele é Deus. Ele criou tudo, ele é leal com o seu povo, é leal. Ele é misericordioso, mas também ele faz justiça, é zeloso, ele ira, ele castiga, ele corrige, através da tua palavra, né? Então, quer dizer que ele é o reconstrutor de Jerusalém, e o seu protetor contra as forças pagãs do mundo exterior.
Então Deus, ele é protetor e ele é defensor. Ele defende o seu povo contra o mundo pagão, contra os inimigos. E a visão aqui convoca o povo de Deus a olhar além das circunstâncias. Que às vezes o povo de Deus começa a olhar para a circunstância que está em volta, começa a olhar para as dificuldades e não olha para o Criador, para o doador das bênçãos. Olhar só para isso, olha só um olhar para baixo, um olhar, uma visão curta. Começa a olhar para a dificuldade, eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não posso fazer aquilo, tem tantas dificuldades. Olha, o cristão, ele arruma dificuldade em tudo, em tudo. Mas para servir a Deus, como eu disse ontem, qualquer coisinha atrapalha. A pessoa vai na igreja, assistir um culto para servir a Deus. Tem muitas circunstâncias, aí começa a olhar para as dificuldades. E para servir o mundo, a alegria, a Ele mesmo, não tem dificuldade. Aí, então, ele exorta aqui as pessoas para colocar a confiança em Deus. Confiar em Deus. Se todo o povo tivesse aquela confiança nele. Não, eu confio no Senhor, eu acho que vale a pena segui-lo, vale a pena servir a Deus, vale a pena eu sofrer um pouquinho com Deus, se é que é sofrimento, sofrer. Então, e aqui no versículo 8 ele fala: vi de noite e eis que um homem cavalgava sobre um cavalo vermelho, o qual estava entre as murtas que havia na baixada. E depois dele havia cavalos avermelhados, dessa versão que fala, malhados e brancos. Então a outra fala baio, alazões. Note bem que fala vi de noite. Significa que essa visão aqui veio de noite, enquanto Zacarias, ele não estava dormindo, ele estava acordado. Então, para poder transmitir, não foi um sonho, como Salomão fala, que Salomão no sonho ele viu, o Senhor apareceu. Aqui foi uma coisa mais evidente, ele viu, não foi sonho, sim uma visão. E eis que um homem cavalgava sobre um cavalo vermelho, né? Agora a outra versão fala um cavalo baio, alazões, marrão. O homem era certamente uma aparição de Cristo pré-encarnado de Deus. E estes cavalos também era cavalo, diesel também aqui transparente, cavalo do Espírito. Então eu disse, versículo 9, quem são estes, meu Senhor? E me disse o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então quando ele disse assim, quem são estes, meu Senhor? Ele fez uma pergunta. E essa pergunta aqui foi muito antes. Que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, todos nós sabemos, capítulo 9, versículo 5, acho, né? Quando Paulo, ele era Saulo, ele fez a pergunta para o Senhor, né? Ele perguntou, ele chamou de Senhor. Então ele fez a pergunta e o apóstolo Saulo perguntou para o Senhor: o que queres que eu faça, Senhor? Quem é tu, Senhor? Mais ou menos isso, ele fez essa pergunta. E aqui ele fez a pergunta. Ele falou: quem são estes, meu Senhor? Então, vejam bem, era a visão de Jesus pré-encarnado. Este ser como sendo o Senhor, e que prova que Ele é o Cristo. O nome ou designação anjo, quando usado na Bíblia, pode se referir como sendo o Senhor, um homem ou um anjo. Quer dizer, um anjo do Senhor ou um mensageiro.
Sabe que lá em Apocalipse, ou nas cartas lá, quando o Senhor, o Espírito Santo, falando com o anjo da igreja, ele não está falando com o anjo, um anjo mesmo. Ele está falando lá para o pastor da igreja, o líder da igreja, o mensageiro, o anjo lá, naquele lá é o anjo, é o homem, é o mensageiro da igreja. Porque ele, depois, nos outros, ele vai contra e fala, então o anjo, se ele pecar, ele é excluído do céu, tenho contra ti. Quando ele falando com o pastor, tenho contra ti. Então está incluindo toda a igreja. Então ele está falando aqui. Então, e o entendimento apropriado aqui, como aqui se deve ser, o Senhor mesmo, que o contexto lá em Gênesis, nós todos conhecemos também, no capítulo 18, versículo 13, Abraão, quando apareceu 3 homens, a Bíblia fala lá, 3 homens. Como que nós sabemos que um deles é o Senhor pré-encarnado? Por que fala pré-encarnado? Porque Jesus não tinha sido encarnado ainda. Ele não tinha feito, foi uma pré. Mas como que nós sabemos? Vamos ver se os irmãos devem saber. Como que lá nós sabemos, vemos, com certeza absoluta, sem dúvida, sem nem um pouco de erro, que a gente pode errar em muitas coisas, né? Em alguns ou muitos, mas nessa não. Por quê? Qual é o ponto lá que prova que é o Senhor pré-encarnado? Tem 2 coisas lá que está revelado meio oculto, né? Quem se lembra? O Isaac, Abraão adorou. Isto. Tá certo? Porque não vê que ele adorou, ele inclinou, né? Ele inclinou, ele adorou e aceitou. E se fosse anjo, não aceitaria. É uma, agora tem outra também. Essa é mais forte. Tem outra. Como que Abraão falou? Não lembra? Tem uma palavrinha, tem que ler lá, saia de ver. É só ler lá, dá para lembrar. Abraão não falou meus senhores, você viu? Lembra bem ou não? Ele falou meu senhor, ele falou no singular. Ele falou, Abraão viu que um deles era o Senhor, ele não falou meus senhores. Ele, se fossem os 3 anjos, homens, ele falou meus senhores. Minha letra minúscula, teria que estar escrito. Ele falou meu Senhor, que nessa aqui está escrito com letra maiúscula. Meu Senhor. E ele inclinou, ele viu ao Senhor pré-encarnado. Veja que história interessante. Às vezes a pessoa perde uma história tão bela, um texto tão belo da Bíblia, não valoriza tanto por não interpretar corretamente. Que eu já vi vários falar que não, lá não foi, foi 3 anjos, foi em forma de anjo, pareceram os anjos de homem. Não analisa esses pontos aí. Então nós vemos aqui, aqui dá a entender também que era o Senhor pré-encarnado. O 10, e aquele homem que estava entre as murtas respondeu e disse, e aqui tem o homem, está com letra maiúscula, né? Estes são os que o Senhor enviou a percorrer a terra. Primeiro, quem é que envia? É Deus, é o Senhor. Todos é Deus que envia. Às vezes nós vamos para algum lugar, falar a igreja foi enviada pela igreja, mas antes de tudo, antes disso, quem envia? É Deus. É Deus que envia. É Deus que manda. Se Deus não enviar, não permitir, pronto, nada feito. Então, aqui é Deus que envia, somente Ele, ao Senhor. Corresponde aos anjos que cavalgam sobre os outros cavalos do Espírito, os quais foram enviados como instrumento, Deus usando eles como instrumento para executar a ira de Deus sobre os opressores. Deus usa homens, Deus usa o inimigo, usa como fez com Faraó, ele usa como instrumento. Judas foi um instrumento de Deus, porque Deus sabia, sabedor diante, que Judas ia fazer aquilo.
Deus deu, não é que Deus deu liberdade para Judas, para ele não escolher aquilo. Mas Deus já sabe, sabedoriamente, que Judas era um deles, aquele que ia fazer aquele trair. Então, mas Deus usa como instrumento. Deus usou Satanás como instrumento em Jó. Deus permitiu, porque Satanás duvidou que Jó era fiel a Deus sem interesse algum. Ele pensava que Jó era fiel porque Deus carregava, você dá todas as bênçãos, riqueza para ele. É claro, quem é que não vai ser fiel? Ele enganou. Então aqui, Deus escolhe os seus sobre os opressores, os inimigos de seu povo escolhido para destruir o povo, para afrontar o povo. O povo de Deus começar a desobedecer a Deus com os olhos abertos, com o entendimento, a propósito, pode esperar. Antigamente era mais severo. E Deus hoje está deixando tudo para o dia, até o dia da ira. Deus, ele usa algo para nos prejudicar, para nos fazer o mal para nós, como instrumento. Então aqui, a miséria e a ruína do povo de Deus sobre a sua terra, o seu povo, o povo escolhido, na realidade não se refere para toda a terra, mas somente a uma parte que estava relacionada com Israel, falando naquele tempo que Deus castigou aquele povo. E eles responderam, no versículo 11, e eles responderam para aquele anjo do Senhor que estava entre as murtas, entre as árvores, e disseram: percorremos já a terra, e eis que toda a terra, aqui nessa versão fala que toda a terra está repousada, quer dizer, tranquila, quieta, está dormindo, deveria estar bem acordado, estar bem prudente, vigiando. O povo de Deus deve vigiar para não entrar em tentação, vigiar, não ficar muito tranquilo na vida espiritual. O povo de Deus está muito sossegado, está quieto. Então a primeira frase que parece implicar que quem fala com Zacarias, o qual é o Senhor da glória, que traria, essa notícia, esse recado, essa informação que será dada ao profeta, além disso, a designação, o anjo do Senhor, o qual era o varão que cavalgava sobre o cavalo vermelho, que está no versículo 8, e o que confirma este com a divindade. Com a divindade é um termo geralmente usado para mostrar com clareza uma manifestação do Espírito. O Espírito, Deus, ele manifesta em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Cada um tem uma missão, cada um um trabalho. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos fala na nossa consciência, nós não ouvimos voz. Ele, conforme nós vamos aprendendo, estudando, o Espírito Santo nos guia. Ele é nosso, o guia. Ele nos anima. Então o Espírito Santo, essa é a missão. Que é aqui falando do Deus Espírito, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma aparição pré-encarnada de Cristo Jesus. Aqui a visão que Zacarias teve.
E eis que toda a terra está tranquila, repousada, quieta, porque as nações autoconfiantes, o povo, às vezes, ele está numa alta confiança, sabe, que ele confia no seu poder, ele confia na sua força, confia nos homens, confia em tudo, e confia menos em Deus, autoconfiante. E contrastam com o Estado judeu, que se debate sobre o governo persa. Mesmo assim, Deus, ele assegurava e assegura ao seu povo de que estas nações orgulhosas vão ser julgadas no livro do profeta Obadias, capítulo 3, versículo 4 até o 8, fala do julgamento, no livro de Obadias, capítulo 1, do versículo, só tem um capítulo, só do versículo 3, 4 até o 8, e fala que orgulho, Deus julgou a nação, o povo, para o orgulho. Deus ele não aprova, ele abomina o orgulho da pessoa. Nós cristãos devemos ser humildes, não se orgulhar de nada que nós somos, do que nós temos, procurar cada vez humilhar mais, nunca querer deixar que se enaltece. Toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Tem muitos povos, muito povo se enaltecendo, e não, aí Deus ofende a Deus. Se cair, não exalta a Deus, começa a exaltar ele mesmo, ele será humilhado. Então nós vemos aqui os juízos dos inimigos de Judá, versículo 12. E respondeu o anjo do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, ó Senhor dos exércitos. Ele fala assim: até quando não terás piedade de Jerusalém, misericórdia de Jerusalém, e da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado pelo espaço de 70 anos? Parece referir-se a um anjo diferente do que foi mencionado no versículo 11. Aquele anjo é somente enquanto que este é um dos anjos que acompanhava uns aos outros, montados sobre o cavalo do Espírito. Agora vem a pergunta que ele faz: até quando não terás, aqui no versículo 12, a piedade de Jerusalém e da cidade de Judá? Então é perguntado para que Zacarias possa ter uma informação de que Judá seria consolado. É a mesma coisa que pede oração hoje. Pede oração, faz pedido para que Deus nos consola, para que Deus nos atende, para que Deus nos ajude. Mas pede para Deus, mas não obedece a Deus. Muitos estão pedindo a Deus, cobrando de Deus, exigindo de Deus, pedindo oração, pedindo a proteção, mas não quer o domínio do doador da bênção, e também agradecer não só as bênçãos, agradecer o doador da bênção, é ele. Agora pede oração, mas não faz o que Deus pede. Então aqui é uma pergunta: significa que o Senhor deseja fortemente ter misericórdia? É o desejo de Deus, do Senhor. Ele quis que o prazo de uns 70 anos de castigo terminasse, para o qual foi destinado a seu povo, os judeus. Entretanto, às vezes o Senhor não pode mostrar muita misericórdia, simplesmente devido à apatia dos crentes, à indiferença dos crentes, do povo de Deus, sem emoção.
Às vezes o povo de Deus é motivo para todas as coisas, sentir emoção. Mas para as coisas de Deus, espiritual, é frio de tudo, né? Então Deus, Ele não se agrada com isso. Por isso que às vezes Deus não atende os nossos pedidos. Porque o povo de Deus hoje vive numa empatia, como bem claro aqui, evidente aqui, uma indiferença, sem emoção, sem ânimo, sem alegria. A pessoa deve vir na igreja com alegria, servir a Deus com alegria, ter emoção espiritual, não emoção da carne. As pessoas querem muita emoção da carne, quer festa, quer prazeres. E o Senhor, versículo 3, e o Senhor respondeu com todas boas palavras, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, disse assim. Então a resposta do Senhor é quanto à pergunta feita pelo anjo no versículo 12, devido a que o povo respondeu favoravelmente às profecias de Ageu e Zacarias, pelo menos nesta oportunidade. A vez responde agora, fica animado agora, nesta oportunidade, mas passou aquilo e depois volta tudo para estaca zero de novo. Então, e a resposta do Senhor será boas palavras, palavras consoladoras, diz aqui no versículo, as quais o Senhor deseja dar a todos, não só daquele tempo que já passou aquele povo, mas todos os crentes, todos os cristãos, tão somente se obedecerem às palavras dele, serem mais obedientes a ele. Então o Senhor está disposto, Ele está pronto, mas desde que nós, isso custa caro, tem um preço, já tem falado, a salvação ela é totalmente de graça, é um presente de Deus, é um dom de Deus, não é talentos, irmão. Talento é aquilo que a pessoa tem, dom é a coisa espiritual, talento pode usar para ser a parte espiritual, mas talento é uma pessoa talentosa, ele serve o mundo, ele pode ser um bom atleta, tem um talento, um bom jogador, né? Um bom instrumentista, um bom cantor, tem talento, tem muita gente toca todos os instrumentos. Eu já vi um dia um desse falar esses dias, né? Eu lembrei de mim. Tá, eu toco acordeão, eu toco violão e teclado, piano. Então, eu também, graças a Deus, aprendi. Primeiro instrumento foi cavaquinho, eu lembrei disso agora, que cavaquinho. Veio o método do cavaquinho, estudei tudo o método, aprendi todas as posições do cavaquinho. Cavaquinho, samba, tudo, o primeiro. Depois, a sanfona, estudei todo o método da sanfona, estudei. Violão, compramos o violão, veio 2 métodos, estudei todo o método do violão, só que não pratico violão, não sou muito propenso ao violão, é talento. É que Deus dá o talento também, né? E no violão, todos os métodos, posição, os acordes, todo do violão. Aprendi um pouco a viola, e o acordeão, e por último, o teclado. Também lendo a música, tudo, graças a Deus. Agora, usei no mundo, não teclado que aquele tempo não tocava, tudo eu tocava no mundo, era um talento, talentoso. E hoje na igreja é como um dom, Deus me deu esse dom para servir a Ele, ajudar a igreja nos hinos. Então quer dizer que, falando de todos os crentes, quando obedece a Deus, aí Ele vai nos abençoar. Aí fala aqui no versículo 14: e me disse o anjo que falava comigo, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, zelei com grande zelo por Jerusalém e Sião. Então o anjo lhe apresenta aqui, que o anjo, além do Senhor, o qual transmite a mensagem do Senhor ao profeta,
clama dizendo, falando para o profeta. Deus hoje não fala para nós, Ele fala na tua palavra, na Bíblia. Nós lemos, Ele nos ensina, o Espírito Santo trabalha. Então, assim aqui no versículo 14, assim diz o Senhor dos Exércitos, olha bem, Senhor dos Exércitos, que acompanha os exércitos, o exército de anjos, declara uma mensagem de grande bênção e prosperidade, está dizendo. Esta está dividida em duas partes. Primeiro, ele diz: zelei com grande zelo por Jerusalém e Sião. Então, Deus é zeloso, Ele zelou. Deus, Ele zela de nós, Ele zelou de nós. Desde quando nós viemos ao mundo, Ele vem nos zelando de nós, nos dando saúde, desde os nossos pais. Você presta bem atenção, irmão, como que a gente deveria ser mais grato. Se a gente analisar bem, raciocinar isso. Olha, vim no mundo, nasci perfeito, não nasci deficiente. Quando a minha velha, quando teve a primeira Simone, a primeira coisa que ela foi ver, ela falava, foi ver se estava tudo certo, os dedos. Você pensou isso na mesma casa ou não? Sabe que todas as mães? Foi curioso ver, sabe, que veio falar de tanto nascimento, né? Se tem os dedos, as mãos, os pés, foi assim, está perfeito. Olha como é que Deus é, irmão. Deus já, aquele que sabe que Deus permite, dá graças a Deus de Deus permitir que nós nascemos perfeito, sem ser deficiente. Que é duro para uma mãe, né? Que um filho nasce deficiente, né? Tem aquele nome que faz difícil de falar, né? E então é isso. Então aqui Deus zeloso, Ele zelou para nós. Quão humilha a posição atual, o seu povo, também é isso. Ainda assim, Ele o ama grandiosamente. O povo atual não exalta a Deus, pelo contrário, ele humilha. Deus não é humilhar, Deus nunca os mães entendem a expressão, nunca Deus ele é humilhado, Deus ele é Deus, mas a pessoa desfaz de Deus, zomba de Deus, como se humilha. Se humilhar um cristão, um filho de Deus está humilhando a Deus, está ofendendo a Deus. E ainda assim, Deus, Ele o ama. Ele o ama. Ele ama e amou, que está aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus, Ele deu e dá. Ele deu e dá a oportunidade de salvação e ir morar com Ele no céu por meio de seu Filho. Olha o amor de Deus. Ele deu a oportunidade e Ele dá a oportunidade para aceitar Jesus. Vamos parar no versículo 15. E estou muito irado contra as nações que estão em descanso, porque quando eu estava um pouco zangado, eles agravaram o mal. Estas nações, que ele está falando, gentias e os judeus. Olha bem, ele falou, eu estou muito irado contra as nações que estão em descanso. Então, se nós, o povo de Deus, estiver só descansando, vocês prestem bem atenção, irmãos. Se a pessoa só for descansar, eu só vou descansar, ele vai viver? Vamos falar na vida material. Ele descansa o domingo, segunda-feira não estou bom, vou descansar segunda-feira, eu vou descansar a terça-feira e vai só descansar e não vai viver. Aqui agora o povo de Deus, ele está descansando na vida espiritual, está repousando, não pode ter descanso. Servir, tiram de estou irado contra as nações que estão em descanso, estão tranquilas, estão repousando, estão dormindo. Porque quando eu estava pronto,
um pouco zangados, eles agravaram o mal, devido à obra do templo que está falando daquele tempo. Com isso, o Senhor estava muito irado, porque quando eu estava um pouco zangado com a ira contra as nações gentias, Deus tinha estado zangado com o seu povo, mas não somente em medidas, os castigo, mas não os destruíram. Ele castigou, mas não destruiu, não matando, mas sim usando as nações, os pagãos, neste caso os babilônios, que foram usados como instrumento de Deus para trazer castigo, e eles agravaram mal e mal contra Deus, o povo. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar à noite aqui, se Ele permitir. Quem não vão cantar agora, não?